E aí, você já assistiu Pantera Negra? O filme mais citado da história do Twitter? Muito além de um filme de super-herói, Pantera Negra é o autêntico representante do afrofuturismo. Tá, mas o que é afrofuturismo? Da onde ele surgiu e por que ele é tão relevante ainda no século XXI? Calma aí que o pessoal travou, eu tô com 13%. Afrofuturismo, como um conceito mesmo, nasceu em 1994 com Mark Derry, mas já na década de 50 a gente já tinha algumas expressões e produções afrofuturistas acontecendo por aí. Sim. A autora Kênia Freitas diz que o afrofuturismo é um movimento que abrange diversas narrativas da ficção especulativa, que permite explorar o passado e o futuro, sempre a partir da perspectiva negra. Ou seja, basicamente, afrofuturismo é um movimento cultural que mistura ficção científica, história e fantasia, tudo isso com uma pessoa negra como objeto central da trama. Talvez o primeiro livro afrofuturista... Talvez o primeiro livro afrofuturista seja Invisible Man, do Ralph Ellison, que foi escrito em 1952. Mas o Invisible Man talvez não possa ser considerado totalmente afrofuturista, porque na sua trama ele não oferece um futuro melhor para os negros dos Estados Unidos. Mas eu acho que ele é muito importante para ser um marco para as pessoas começarem a pensar sobre esse tema, sobre esse tipo de produção. Por ter nascido nos Estados Unidos, o movimento ele é muito mais consolidado lá fora. Aqui no Brasil, apesar do gênero não ser tão popular assim, nós já temos algumas produções afrofuturistas, principalmente na música. Popularizado pela Carol Conká, a geração Tombamento, por exemplo, reforça a identidade negra por meio da estética, com batons metalizados, com tranças coloridas e muitas referências tribais africanas. Um dos exemplos da Carol é o hit dela É o Poder, em que ela flutua por uma... Um dos exemplos de música da Carol, que representa muito bem essa estética, é o clipe É o Poder, que a Carol, ela flutua por um cenário futurista e ela parece muito que está incorporando um orixá, ela brilha e ao mesmo tempo que conversa com uma estética muito moderna, né? Falam alto, mas de perto tão pequenos, se afogam no próprio veneno. Além da Carol, a gente tem uma banda, um grupo que chama Senzala High Tech, e eles começam a misturar um pouco de tambor com instrumentos rústicos ao som digital da eletrônica e do hip hop. Uma das faixas mais representativas do grupo se chama Baile da Meia-Noite, e a melodia, a letra e o clipe respiram afrofuturismo. O enredo cria essa atmosfera que começa em um dia comum e conduz a uma imersão na ancestralidade, misturando o clima de terreiro com a pista de dança. Fazendo uma pesquisa, a gente descobriu duas pessoas que foram muito importantes para a construção do conceito afrofuturista. Uma delas foi o compositor Sun Ra, que da década de 90, em que ele era muito realista em relação à situação atual em que os negros viviam no mundo. Então ele falava que o mundo era um lugar muito cruel e muito ruim, e o único modo dos negros escaparem disso era saindo do planeta Terra. Então a frase bordão dele era "Space is the place", ou seja, espaço é o lugar. Os negros só iam conseguir ter liberdade plena e viver com todos os seus direitos fora do planeta Terra. A outra pessoa é a escritora Octavia Butler, em que na sua primeira obra de ficção científica ela já deu um tapa na cara em toda a produção que tinha sido feita até agora, porque a gente tem que tomar em conta que toda essa produção é muito branca, é muito feita por pessoas brancas, representando pessoas brancas. O que isso quer dizer? Não existem pessoas negras no futuro, elas morreram, se cafederam, não existem mais. E a Octavia Butler vai colocar isso no livro dela, ela vai colocar uma mulher negra no presente, que vai viajar para o futuro, e no futuro, em qualquer espaço e tempo que ela se encontra, ela não vai achar pessoas negras vivendo em liberdade, vai ter sempre sofrimento e muita dor. Nessa toada de livros brasileiros que tem como tema o afrofuturismo, nós temos um autor muito importante que lançou um livro recentemente chamado O Caçador Cibernético da Rua 13, que é o Fábio Cabral. Ele também coloca o negro como o personagem central do livro. Ele também coloca o negro como um personagem central do livro. Uma reflexão muito importante que esse livro traz é como ele mostra uma realidade que poderia ser real, mas infelizmente não é, porque o racismo é institucionalizado em nossa sociedade. Ele mostra como o negro e como a negra têm o potencial de estarem em papéis muito mais avançados, em papéis de protagonismo na tecnologia e em diversas áreas da sociedade.
Nesse cenário afrofuturístico, um filme como Pantera Negra é de extrema importância, porque além de ser um filme foda, ele chegou a conquistar a terceira maior bilheteria dos Estados Unidos, perdendo só para Os Vingadores Guerra Infinita. E hoje também tá no filme, Pantera Negra também está no filme, então, muito importante. Hoje o filme é a quarta maior bilheteria dos Estados Unidos. E por isso que agora a gente vai elencar 3 fatos que tornam Pantera Negra um filme tão revolucionário, tão importante, tanto para o futurismo, tanto para a sociedade no contexto geral. A primeira coisa é a representatividade. É muito importante para um filme com pessoas negras ter um diretor negro, que é o Ryan Coogler, em que ele já tinha feito outros 2 filmes, que eram o Fruitvale Station e o Creed. Então é muito importante a gente ter uma pessoa negra em um cargo de liderança no mundo atual hoje, assim. E tanto é que isso foi tão importante, a representatividade, que na época em que o filme estava lançando, um vídeo de um cara negro saiu no Twitter e super bombou, em que ele fica emocionadíssimo quando ele vê o pôster do Pantera Negra, ele fica assim, nossa, é assim que pessoas brancas se sentem o tempo inteiro que nós vamos no cinema. So, we sitting here looking at this dope-ass Black Panther poster, and the conclusion that we have come to is that this is what white people get to feel all the time. All the time! All the time! Since the beginning of cinema. All the time! You get to feel empowered like this and represented. This is what y'all feel like all the time? I would love this country too. Um segundo fator de extrema importância é a maneira como esse espaço, né, de Pantera Negra ele é ocupado pelos negros. Levando em consideração que a Marvel é uma empresa gigantesca e muito rica e tem um alcance inimaginável, a gente tem um elenco dominado pela população negra e que demonstra representatividade e que chega à população brasileira, à população mundial, vindo de maneira... Com muita força vindo com muita força, fazendo com que pessoas negras possam se reconhecer em espaços de poder, em espaços políticos, em espaços importantes da sociedade. E o terceiro ponto muito importante é porque a história ela não vai ser uma história típica todos os filmes da Marvel que foram feitos até agora. Ela não vai ser uma história do cara bonzinho contra um cara mau e esse é o único papel deles. É um conflito muito mais complexo que isso, que envolve questões raciais, questões históricas, questões sociais muito profundas. Então o Wakanda, ele é representado como um país africano. Todo mundo pensa que é um país subdesenvolvido, agrário e que tem uma monarquia. E é só isso. They looked for it in South America, but it was in Africa the whole time. Mas não é, é um país super rico, é um país que é o mais desenvolvido do mundo, assim, porque eles têm o Vibranium, que é um metal que pode fazer tudo, é o metal mais foda do mundo e pode curar o câncer, pode fazer tudo no mundo, armas mais poderosas e tal, todo esse contexto alienígena que a Marvel traz. What are you talking about? E se esse metal fosse cair em mãos erradas, ele meio que poderia causar a destruição mundial. Então o que o Wakanda faz? É uma população, é uma nação só de pessoas negras, todo mundo vive plenamente lá, com todos os seus direitos garantidos, sem nenhum problema, assim, racial. E eles preferem se fechar dentro do seu país e impedir com que esse metal valioso caia nas mãos erradas. Só que ao fazer isso, eles acabam meio que assumindo uma postura xenófoba, ignorando o resto dos outros negros do mundo que sofrem e têm uma vida muito difícil e questões raciais muito complexas. The world's gonna start over. I'ma burn it all. E por que o Pantera Negra é tão importante para o movimento afrofuturista? Porque, nesse caso, todo mundo ia pensar que a África e todas as nações africanas não seriam desenvolvidas. Mas acontece uma inversão de valores muito boa em que faz a gente se questionar. Porque o Wakanda ela vai ser não só uma nação poderosa, mas vai ser a mais poderosa de todas, que tem o metal mais fudido de todos. Nathalie Neri, youtuber e futura cientista social, foi ao TED Talks recentemente em Petrópolis para falar um pouco mais sobre afrofuturismo e como isso foi um horizonte para sua infância. Como o racismo foi destruindo a minha capacidade de sonhar, a minha capacidade de imaginar possibilidades futuras para mim e para pessoas como eu. Por isso que é importante também o afrofuturismo como uma utopia para pessoas negras se sentirem representadas e olharem que elas podem sim ter cargos de liderança, elas podem sim ter uma profissão muito foda, elas podem fazer o que elas quiserem. É muito importante ter essa imagem no imaginário delas, porque se uma criança negra ela passa a vida inteira dela crescendo, olhando pessoas negras em posições inferiores nas televisões, em todos os lugares, ela não vai se sentir
motivada para sonhar ou para fazer coisas além disso. Então é muito isso que a Nathalie falou. O afrofuturismo, no final do dia, é absolutamente revolucionário. E por que ele é revolucionário? Ele é revolucionário pelo simples fato de unir dois elementos muito básicos: pessoas negras e futuro. Eu acho que pensar em pessoas negras e futuro é pensar em um mundo em que pessoas negras conseguiram vencer a baixa escolaridade, em que pessoas negras conseguiram entrar nas universidades, em que pessoas negras estão produzindo conteúdo, estão pensando sobre suas vidas a partir de suas próprias óticas. O afrofuturismo, para mim, é tão revolucionário porque ele é uma utopia. E pessoas negras precisam de utopias. Pessoas negras precisam se enxergar. Pessoas negras precisam construir possibilidades, por mais que elas sejam inimagináveis, como vamos todos fugir para o espaço sideral porque o racismo aqui é foda pra caralho. Mesmo que esse seja o contexto, é necessário. O afrofuturismo é tão importante porque ele fala sobre futuro. Um futuro em que pessoas negras estão produzindo muito mais do que acreditam que podem, e um futuro em que pessoas negras estão agindo. Mas, acima de tudo, o afrofuturismo fala sobre um futuro em que pessoas negras estão vivas.